Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo diferente. Vou entrevistar alguém pela primeira vez neste canal, um fotógrafo, e não quero estragar mais a surpresa, portanto vamos a isso, espero que gostem e até já. Obrigado Luís, primeiro que tudo, diz-me de onde é que vens, quem és, como é que começaste, fala-me um bocadinho sobre ti. Olá David, olha, antes de mais, obrigado por esta oportunidade. Eu sou um fã, obviamente, do teu trabalho e para mim poder falar contigo e tentar perceber como é que tu és um bocadinho atrás das câmaras, se assim podemos dizer, acaba por ser muito gratificante e se calhar para quem vai ver este vídeo também. O meu nome é Luís, está aqui em baixo, Luís Cruz, sou natural de uma freguesia do distrito de Leiria chamada Juncal, e neste momento trabalho como jornalista e também comecei há muito pouco tempo a fazer alguns trabalhos como fotógrafo freelancer. Daí gostar tanto desta área, daí ter descoberto o teu canal em português de Portugal no Exato. YouTube, que muito me tem ajudado e que me fez, obviamente, chegar até aqui. Mas entraste no jornalismo há muito tempo, licenciaste nisso ou... Eu não me ou... licenciei diretamente em jornalismo, ok? Eu licenciei-me em Línguas, Literaturas e Culturas. Isto porquê? Porque Ok, quando cheguei ali ao décimo primeiro ano, eu já sabia mais ou menos o que é que queria. Eu sabia que gostava da área do jornalismo, mas, como muita gente, não tive média para entrar diretamente num curso de jornalismo. Então, ok. aproveitei aqueles anos de alguma indefinição para continuar a estudar, continuar a aperfeiçoar e pensei, por que não? Há um curso na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que foi onde eu entrei, que é um curso muito livre, permitia-me escolher praticamente todas as cadeiras. Eu acho que só tinha 3 ou 4 cadeiras obrigatórias durante os 3 anos, portanto era Ok. O incrível. resto eras Todas tu as que escolhias. outras eu podia moldar, portanto eu moldei o meu perfil muito em torno das línguas, do francês, do alemão, do inglês, e também de escrita criativa, de escrita para jornalismo, de edição, revisão de texto, para que pudesse estar o mais preparado possível para entrar no mundo do jornalismo. Eu não sei se as pessoas têm esta noção ou não, mas um jornalista não é propriamente como se fosse um médico que tem que estudar medicina. Ou seja, é possível chegar ao jornalismo através de outras áreas, ok? Depois, há uma grande diferença para ser jornalista, e falo aqui, obviamente, em Portugal, sei que tu estás fora, Sim, sim. mas para ser jornalista em Portugal é necessário ter um estágio da Comissão de Carteira de jornalista. Portanto, para ser jornalista, Obrigatório, portanto. precisamos sempre dessa carteira. Agora, há uma diferença entre o estágio, a duração de estágio para quem veio do curso diretamente de jornalismo, que é muito menor, do que quem não vem, que é o meu caso. Mas Ok. conseguimos, no fundo, fazer exatamente as mesmas coisas. Então, e quem é freelance, por exemplo, agora falando da fotografia propriamente dita, em Portugal, quem não está associado a um jornal consegue chegar onde tu já chegaste, por exemplo, a fotografar jogos da Primeira Liga? É o seguinte, posso dizer-te que sim, eu não conheço assim tão bem essa realidade, eu estou no mundo da fotografia desportiva, posso dizer, há menos de um ano, confortavelmente até menos de um ano. Há um ano comecei eu na fotografia, comprei a minha primeira câmara um bocadinho mais a sério, por assim dizer, mas é possível, sim, há formas de o fazer. Agora, sendo jornalista, acaba por ser muito Facilitar. mais fácil para conseguir a tão temida acreditação, não é? Que todos Exato. nós precisamos para eventos de grande nível. E eu já tive a oportunidade de fotografar jogos da Seleção Nacional. Aliás, isto é um crime dizer, mas o meu primeiro jogo oficial foi da Seleção Portuguesa, um Portugal-Espanha da Liga das Não, Nações. isso não é um Portanto, crime, isso é um sonho, isso é um foi sonho. uma estreia Bastante nível. incrível, na verdade. Agora, para jornalistas, para freelancers, aliás, e não jornalistas, eu sei que é um bocadinho mais complicado, mas não é impossível. Portanto, é uma questão também de quem nos vê tentar estudar um bocadinho, ver o que é que realmente é preciso, e grande parte das vezes até os próprios clubes ajudam. E eu tenho tido, até enquanto jornalista, algum contacto com os responsáveis de comunicação, por exemplo, de acreditações dos clubes, que às vezes nós precisamos, ou até da Federação Portuguesa Exato. de Futebol, e eles dão-nos os passos todos daquilo que precisamos. Agora, se pudermos ter ali, digamos, alguém mais conhecido, e não estou aqui a falar de cunha, acho que é importante Sim, começar a sim, não, distinguir, network, mas fazer network, algum networking. Portanto, claro. olha, eu gosto de fotografia, eu vou ao Instagram, eu vou ao YouTube, eu vou ao Facebook e já sigo aqui um par de fotógrafos. Eu sei que eles estão nestes locais. Não custa nada, às vezes, se calhar, mandar uma mensagem. O máximo que pode acontecer é não termos resposta, não é? Claro, claro. Portanto, e na melhor das hipóteses, alguém nos vai ajudar a entrar neste mundo, que foi aquilo que aconteceu E, comigo.
Uma coisa que eu tento sempre transmitir é que quando uma pessoa quer acreditação e quer entrar nos eventos desportivos melhores e não sei o quê, o mais habitual, o mais comum é ouvirmos não. Nós vamos ouvir não muitas vezes, mas basta o primeiro sim para começar a bola a rolar e a partir daí tudo se mexe. Então, para quem não está a par de todo da situação em Portugal, como é o meu caso, porque não vivo em Portugal desde 2006, como é que uma pessoa consegue a acreditação sendo jornalista para a Liga Portuguesa? Como é que funciona? Para fazer também aqui uma distinção, eu sou jornalista, eu trabalho para o jornal Bom Dia, portanto, quem tiver alguma curiosidade, www.bomdia.eu é um jornal que é dedicado às comunidades portuguesas, o que é o teu caso também, que estás a viver fora de Portugal. Portanto, nós cingimos o nosso conteúdo praticamente todo àquilo que é a nossa imigração. Mas eu acho honestamente que, sendo um jornal para a diáspora, ou sendo um jornal desportivo, ou sendo um jornal de cultura, que eu tenho alguns colegas jornalistas que também trabalham para esses jornais e conseguem acreditações, eu acho que o processo é praticamente idêntico. Há duas grandes estruturas em Portugal, que são elas a Federação Portuguesa de Futebol e também a Liga Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol tutela tudo o que é Taça de Portugal e também os jogos da Seleção Nacional, ok? Depois temos a Liga Portugal, que tutela a primeira, a segunda e creio eu que a Liga 3 também, terceira divisão portuguesa, além da Taça da Liga, que agora se chama Allianz Cup, por causa de patrocínios naturalmente. Portanto, se calhar indo por partes, para a Federação Portuguesa de Futebol, basta ir ao site fpf.pt, creio que é este o site, ou .com, mas acho que até é .pt, e há logo lá, na abertura, uma abazinha que diz mídia, ok? Certo. Depois disso é só ir a acreditações, eles têm lá sempre os eventos que já estão disponíveis, quando não há lá nada é uma questão de esperar às vezes uns dias, mas sempre que há algum jogo da seleção portuguesa de futebol masculino, de feminino, por exemplo, há sempre lá formulários para preencher. É uma questão de enviar todos os dados que eles nos pedem e, à partida, depois é uma questão de gestão da própria federação, mas até agora também nunca fui rejeitado. Se calhar por trabalhar para um jornal isto ajuda, okay? Mas mesmo um freelancer eu sei que é exatamente igual. Quando falamos da Liga Portugal, como eu dizia, as primeiras 3 ligas e a Taça da Liga, o processo é ligeiramente diferente, porque aí temos que ir diretamente aos clubes. Mas antes de ir aos clubes há um passo muito importante. Eu até tenho aqui preparado, eu não quero mostrar o número porque eu sei que eles são às vezes um bocadinho chatos com isso. É muito rígida, na verdade, aqui a Liga Portugal, mas nós temos um colete. No início da época, o meu até foi conseguido mais aqui a meio da época, enviei um e-mail para a própria Liga Portugal, os contactos, obviamente que não sei de cor, mas quem estiver interessado vai muito rapidamente encontrar, a pedir o colete, o que é que era preciso, o que é que não era. Muito rapidamente me responderam, muito rapidamente me enviaram o colete para casa e a partir daí tenho um colete, tenho um número, eles têm a minha identificação, o colete só pode ser utilizado por mim e sempre que eu quero ir a algum jogo, imaginando, fui há muito pouco tempo a um Sporting Porto, eu estou um bocado adoentado, peço desculpa, mas quando eu fui a um Sporting Porto, aquilo que o Sporting me pediu e é o que todos eles me têm pedido até agora, é o nome, neste caso o nome do jornal, quem é freelancer acredito que eu acho de dizer que é freelancer, o número do colete, tenho o colete da Liga Portugal e eles pedem-me, neste caso, a carteira de jornalista porque estou a trabalhar para um jornal. A partir daí eles vão me emitir uma acreditação e no dia de jogo já vou ter acesso. Portanto, são estas as duas grandes diferenças entre estas duas entidades, portanto, a FPF e a Liga Portugal. No meu caso, eu tenho feito isto assim, sei que há alguns casos diferentes, sei que há também quem tenha que ser membro do CNID, eu até tenho aqui uma cábula que é a Associação de Jornalistas do Desporto, eu não faço parte dessa organização, mas se calhar é uma forma até mais fácil para todos aqueles que são freelancers. Agora, há um colete muito idêntico àquele que eu tenho aqui, mas neste caso é o colete do CNID e muitas das vezes nestes formulários é pedido ou o colete da Liga ou o colete do CNID, ou quem não tem, eles vão ter que arranjar normalmente a organização trata disso tudo. Um colete que, nesses casos, tem que ser levantado no dia de jogo e devolvido no mesmo dia, não se pode trazer para casa. Praticamente é isto. E o passe, também suponho que, pelo menos aqui, dão-nos um colete que também é devolvido no próprio jogo e dão-nos um passe com as zonas em que temos acesso no estádio, certo? Exatamente.
quando seja legal, igual com uma foto ou nome. Pronto, então como eu te estava a dizer, tenho neste momento aqui uma acreditação, neste caso foi do Sporting, o último jogo que fui fazer do Sporting com o Porto. Esta acreditação, eu acho que isso varia também de clube para clube, mas neste caso eles não me pediram fotografia, não foi necessário, mas por exemplo, podem ver aqui, eu tenho acesso à zona 7. Neste caso, se eu virar aqui atrás, eu agora não vou conseguir ver tão bem como vocês, talvez vocês também não consigam. O que é. Mas posso dizer muito rapidamente que a zona 1 é o perímetro de segurança, a zona 2 a zona das televisões, 3 bancada e por aí adiante. Não vale a pena dizer todos, mas acabo só por ter acesso a isto. Em todos os locais do estádio há sempre stewards, há sempre seguranças que vão ver realmente se nós podemos estar ali ou não. Claro. E essa é uma burocracia que eu honestamente acho que é muito boa, atenção, acho que tem funcionado sempre muito bem, mas às vezes até bem demais. Isso atrasa muito fotógrafos e jornalistas. Por outro lado, vamos pesar se calhar aqui a segurança e se calhar chegarmos meia hora mais cedo, eu se calhar prefiro chegar sempre meia hora mais cedo. Às vezes não é possível, mas nós temos que passar sempre por esta... Aqui varia muito também. Aqui varia muito e depende muito das pessoas que vão ver, por exemplo, quando o Presidente da República vai ao jogo, então o aparato policial é muito isso mais... Isso aí não há hipótese. Eu nunca estive num jogo com o Presidente da República, mas já estive em muitos eventos, felizmente, e aí a segurança é apertadíssima. Isso aí posso... E acho muito bem. E eu também acho bem, atenção. Sim. E é como digo, então, às vezes é chegar 20 minutos ou meia hora mais cedo, fazemos o nosso trabalho. Isso é recomendado por ti nos teus vídeos e eu aconselho a toda a gente a fazê-lo também. Eu chego bem mais cedo que isso, às vezes até cedo demais, se calhar. Mas pronto. Conta-me, então agora vamos um bocadinho mais a um dia de jogo. Conta-me como é que é um dia de jogo para ti. Quanto tempo é que chegas antes do evento? Como é que estacionas? Por exemplo, aqui na Irlanda, o estacionamento é um caos absoluto. Porquê? Porque muitos dos estádios foram construídos num local e começaram a construir casas à volta ao longo do tempo. Ou seja, por exemplo, o Aviva Stadium, onde joga a seleção da Irlanda, aquilo tem casas mesmo a 10 metros em toda a volta. Aquilo é de loucos. Estacionar é uma loucura. E então, imagina os fotógrafos com milhares de euros nas malas, a ter que ir para o estádio, ficam assim, não é? Se uma pessoa é assaltada, o que é que acontece? Se me permites, eu faço já aqui um parênteses que eu acho que é muito interessante e vou contar o caso prático de um dia de jogo e se eu me esquecer, recorda-me só da palavra segurança, que isto é importante. Depois vou lá e eu acho que faz todo o sentido. Posso fazer o caso prático, então, de Portugal com a Espanha, que foi o jogo da Liga das Nações, infelizmente perdemos com um golo já também para o final, e foi um jogo no Municipal de Braga, na Pedreira. Eu nunca tinha ido à Pedreira, não conhecia o estádio, não conhecia a zona, conheço mais ou menos a cidade, mas para quem conhece sabe que o estádio fica um bocadinho mais longe, mas quando há jogos desta envergadura, estádio cheio, ainda por cima, Portugal-Espanha, e muitos espanhóis vêm a Portugal, isso não há dúvida nenhuma, não é? Portanto, podemos equiparar a um grande jogo de um Braga Sporting, Braga Benfica, Braga Porto, ou os jogos das competições internacionais, etc. E só para imaginarem que a cidade de Braga não é assim tão grande, mas fica completamente cheia. Portanto, eu fui com 2 horas de antecedência para o estádio, eu entrei no estádio e perdi o aquecimento, para terem noção. Portanto, eu fui mesmo muito cedo e tive quase 2 horas no trânsito. Assim que cheguei ao local, havia complicações de organização. Isso às vezes também acontece, é importante explicar que nem tudo neste mundo é um mar de rosas. E, por exemplo, o estacionamento dos fotógrafos, e nós, grande parte das vezes, temos acesso a estacionamento, a não ser que esteja lotadíssimo, ok? Mas, regra geral, quem tem uma acreditação tem quase sempre estacionamento. Mas isso é uma coisa que é especificada na comunicação entre a federação, ou seja, quem for que te dá a acreditação, é que aqui, por norma, eu costumo especificar, olha, tenho acesso a parking, se tenho ou não, e aí tem que, pronto, mediante a resposta que me dão, eu tenho que me, pronto... É como eu digo, estas acreditações geralmente são sempre tratadas por e-mail, portanto, nós recebemos o formulário, mas depois do formulário há sempre um mail disponibilizado para podermos falar ou não com algum responsável e aí eu tenho tido boas experiências. É uma questão, o conselho que eu dou, se não tiverem a certeza que têm estacionamento, é uma questão de perguntarem qual é que é o estacionamento que podem utilizar, se têm direito ou, em caso de dúvida,
se há algum estacionamento alternativo, uma vez que a federação, neste caso a organização, não consegue ter estacionamento para toda a gente, para todos os profissionais, será que há algum que eles podem aconselhar? Pronto, e eles ou vão tratar ou não, mas é como eu digo, o não é sempre garantido, às vezes temos mesmo que colocar as nossas questões. E então, neste dia, o estádio, muito grande, na verdade, o estádio é numa pedreira, portanto, aquilo é no meio de um monte. É lindíssimo. A porta de fotógrafos era muito longe, era mesmo muito longe do parque de fotógrafos, para termos noção. Eu estacionei mesmo na parte de cima do estádio e tive que me dirigir a uma porta que não me recordo agora o número, mas eu sei que tive que dar a pé a volta ao estádio. Portanto, para quem conhece, sabe que basicamente não é dar a volta a um estádio em Lisboa ou no Porto, é descer um monte inteiro para dar a volta, para ir buscar as acreditações, para depois voltarem a entrar do lado de cima. Eu tive que insistir muito e nesse dia eles admitiram, obviamente, que houve ali muitos problemas, porque eu não era o único a fazer isto, não é? E arranjaram uma entrada alternativa para fotógrafo. Mas as coisas não correram assim tão bem e eu perdi, como disse há pouco, mesmo assim, grande parte do aquecimento, mesmo tendo ido com 2 horas de antecedência, que é mais do que suficiente, supostamente. Portanto, sempre puderem ir com mais, vão com mais. Isso é a garantia. À chegada ao parque, no final do jogo, o dia estava feito, deparo-me com um colega meu, mais velho, que tinha sido assaltado fora do parque. Portanto, aqui a palavra da segurança, não é? Que mesmo havendo um parque destinado a fotógrafos, sofreu um golpe basicamente de uma pessoa que o distraiu, outra que lhe tirou as coisas, quando ele deu por ela, já não tinha absolutamente nada, e eu não faço ideia quanto é que ele tinha na mala, mas há pessoal que às vezes leva mais de 20 mil euros numa pele e queijo. Facilmente. Eu não sei qual era o material que ele tinha, atenção, mas mesmo assim que me roubem a mim, que tenho material, posso dizer, de entrada, que dá conta do recado, eu não tenho material desse nível. Mas mesmo assim, se o fizessem, era um investimento muito grande que ia para o lixo. Nesse caso, eu recomendo vivamente seguro, porque é uma daquelas coisas que, pronto, as pessoas pensam, estou a pagar isto, nunca vou necessitar. Então, mas se necessitares, e depois? Como é que é? Eu acho que ficamos de consciência mais tranquila, porque sim, perder esse material todo, nem quero imaginar. É uma despesa enorme e falamos aqui... Para tu veres, quando fui fazer o Irlanda-Portugal, o estádio estava completamente cheio. Eu acho que aquilo leva 50 mil ou qualquer coisa, 52 mil, acho eu, não sei. Muita gente. E eu tinha que andar 1,2 km até ao hotel onde eu estava. Eu pensei, fico aqui e fico a editar algumas fotos no final adicionais e tudo mais, ou saio com a multidão e como são milhares e milhares de pessoas a sair, tenho menos probabilidade de ser assaltado. Então decidi sair com as pessoas e havia gente por todo lado e mal ou menos estive ali acompanhado de pessoas até chegar ao hotel, porque é nesse tipo de situações, quando o parking é longe, uma pessoa tem que pensar 2 vezes no que é que vai fazer. E tu ficas num jogo mais ou menos quanto tempo até depois? Num jogo normal? É o seguinte, isto falando num dia perfeito em que chegamos a tempo do aquecimento, por exemplo, e aliás, eu só perdi aquele aquecimento, eu estou aqui a falar, se calhar quem me ouvir pensa que eu perco os aquecimentos todos. Foi o que aconteceu e que cheguei cedo, já houve jogos em que cheguei em cima da hora e correu tudo bem. Mas desde mais ou menos essa meia horinha antes de iniciar o jogo, mais os 90 minutos, mais a compensação, mais o intervalo, geralmente depende depois, temos que entregar logo as fotografias todas. Se temos que entregar 1 ou 2, às vezes até conseguimos editar as fotos no momento do jogo, ok? Vamos tirando e com o computador ao lado, vamos tentando fazer qualquer coisa, nunca é a mesma, nunca é a solução perfeita, não é? A não ser que tenhas alguém ao teu lado a editar, e já há algumas agências e jornais que fazem isso, eu tenho reparado. Um fotógrafo e alguém que está ali basicamente a acompanhar e que edita as fotos em tempo real para as enviar para as diversas agências, porque é esse o modelo de negócios deles. Eu não faço isso porque são recursos, para além de humanos, técnicos muito, muito grandes, e tu sabes perfeitamente, não é? Ter um bom computador, ter um bom disco externo, ter ali possibilidade de estar a fotografar e editar ao mesmo tempo, é mesmo muito, muito complicado, embora haja quem o faça. Mas passado tudo isso, passado o jogo não termina no apito final. Esta é mais uma frase que eu ouvi num dos teus vídeos e faz todo o sentido, David. Porque
Por exemplo, não precisa de ser uma final em que já sabemos que há festa. Há sempre coisas no fim do jogo. Há sempre atletas que vão cumprimentar a mãe, que vão cumprimentar o pai, que vão cumprimentar os adeptos. Há deles que chutam garrafas, há deles que saem chateados, há deles que saem felizes. E nós estamos ali também para captar esses momentos. Claro. É muito recente, eu não sei quando é que este vídeo vai para o ar, mas o Académico de Viseu tem um avançado que é o Clovis, que é o melhor avançado, o melhor marcador neste momento da segunda Liga. Acho que ele até está emprestado pelo Estoril. E é uma imagem que hoje é dia 6, que tem estado aqui a correr as redes sociais, que é ele no final do jogo que subiu a bancada e largou-se a chorar porque foi beijar e abraçar a mãe. Ele que realmente está a fazer a época da vida dele, pelo menos até agora, esperemos que continue, mas são momentos que foram registados por alguém que lá ficou depois do jogo, não é? Exato. Portanto, eu só queria dar este exemplo prático, que acho que é muito mais simples para as pessoas depois perceberem do que é que estamos a falar. Mas varia muito, mas podemos contar sempre no mínimo com meia hora depois do jogo, mas há quem fique 1 hora, 2 horas, 3 horas, às vezes até fechar a sala mídia, dependendo do trabalho que tem que entregar ou dependendo de quando os expulsam, entre aspas, não é? A questão que eu tinha para ti era que eu tenho reparado, ao ver jogos da Liga Portuguesa, que por muitas vezes os fotógrafos têm exatamente as mesmas cadeiras e com uma cadeirinha ao lado, com o portátil, e eu fico a pensar, será que aquilo é coincidência ou será que os banquinhos são fornecidos pelo clube anfitrião? Era uma curiosidade apenas. Tenho 2 respostas para ti, David. Isto porque já passei por ambas as situações e, mais uma vez, tal como no início, depende sempre da organização. Portanto, todos os jogos que eu fui fazer da seleção, e eu antes de me estrear na Liga fiz alguns jogos da seleção portuguesa, sempre em Portugal, portanto, a organização da Federação Portuguesa de Futebol, convém explicar. Em todos esses jogos, todos os jornalistas recebem um PDF com a localização em que vão estar em campo. Ok? Portanto, é-nos atribuída uma cadeira que é fornecida, aliás, já está no local pela própria organização e tem o nosso nome, ou tem o nome do nosso órgão de comunicação social e podemos sentar. Supostamente não podemos mexer muito, mas obviamente que há sempre quem o faça, uma cadeira mais à esquerda, outra mais à direita, e os jornalistas vão tentando sempre a procurar os jornalistas e os fotógrafos vão sempre tentando melhorar o seu ângulo, porque há alguns ângulos que, dependendo das objetivas, não são tão bons para umas coisas como são para outras. Eu, por exemplo, tenho uma 70-200, eu tento manter-me sempre o mais ao meio da linha de fundo possível, ou seja, entre a baliza e a bandeirola de canto, para ter, porque como não tenho uma objetiva que me permita grandes fotos do meio campo, etc., consigo sempre ter boas fotos dos guarda-redes, boas fotos de quem bate cantos, boas fotos de cruzamentos, do lateral a tentar ir à bola com o extremo, por exemplo, é o grosso das fotos que eu consigo tirar, ok? E as fotos, obviamente, dos cantos e dos livres, dos jogadores a cabecear, que é sempre as fotos que são complicadas de tirar, e aí o ângulo ajuda muito, mas a objetiva também. Portanto, nós tentamos respeitar sempre isso, os fotógrafos e os jornalistas, que geralmente quem tem objetivas de maior alcance são aqueles que ficam mais perto daquela que é a linha do canto, ok? Naquela zona. Ao intervalo, vocês então, por norma, não costumam mudar de local, então? Mais uma vez, depende da organização. Há organizações que dizem que temos que estar ali e, por exemplo, na Federação Portuguesa de Futebol, nós recebemos aquele quadro, como eu dizia, em que Luís Cruz, do jornal Bom Dia, tem que estar naquela cadeira específica no canto esquerdo da baliza e, supostamente, tem que lá estar o jogo todo. Há organizações que são mais ou menos permeáveis, há seguranças que são mais ou menos permeáveis. Portanto, sempre que podemos, mudamos. Quando não podemos, temos que ficar lá o jogo todo. Depois, há também outras organizações, como, por exemplo, a Liga Portugal, que faz tudo como a Federação, mas os lugares são livres, ok? Portanto, eu aí posso estar literalmente onde eu quiser, desde que seja na linha de fundo. Okay? Certo. Simplesmente não posso turvar com as grandes câmaras de televisão que estão atrás da baliza, ok? Mas desde a baliza até ao canto, qualquer um dos lados daquela baliza posso ir. No intervalo, se eu quiser mudar de lado, até hoje nunca tive problema nenhum, nunca nenhum segurança, nem ninguém me disse nada. Não sei se isto é mesmo assim, posso ter tido também alguma sorte, mas até hoje sempre vi todos os fotógrafos fazer isso. E, como quem tem pouca experiência, tal como eu tenho, obviamente que estou sempre à espera de ver como é que fazem os mais experientes, não é? E como conhecemos sempre, essa é uma parte muito boa, conhecemos sempre um fotógrafo, conhecemos outro, depois vamos ao jogo, já vimos aquela cara, depois já metemos conversa,
e, entretanto, fazemos alguma amizade, já gostamos de ficar a fotografar e a conversar, isso acontece muito um ao lado do outro. Tenho já alguns colegas que já combinamos às vezes, vais a este jogo, vais àquele, vou, altamente, ok, ou eu fico aqui ao pé de ti, ou então, se não nos pudermos mexer, tu estás daquele lado, eu estou deste, se for preciso trocamos fotos, fazemos aqui algum negócio, entre aspas, porque acabamos por nos ajudar. Isso depois tem a ver com as relações interpessoais, naturalmente, mas que isto aconteça sempre ou não. Mas no último jogo aqui da Taça da Liga, que até foi aqui em Leiria, muito próximo da minha casa, eu não sabia, nunca tinha tido uma experiência com a Liga Portugal, portanto não sabia que não havia bancos. E quando chego lá, era dos poucos que andava ali, e agora? Ainda olhava ali para as pelicases de uns, olhava para as malas de outros, ele se calhar não está a usar aquilo. Se eu pedir, será que ele me deixa sentar ali? Há quem tenha mais lata, há quem tenha menos. Eu perdi um bocado a vergonha e entrei lá num armazém, não sei se podia entrar ou não, e a muito custo, entre tijolos, entre bancos partidos, etc. Lá arranjei uma cadeirinha minimamente estável e consegui fazer o jogo todo. Como a Taça da Liga eram jogos de dias seguidos, portanto, só me enganaram no primeiro jogo, não é? Exato, já estavas preparado. Um banquinho preparado, que são estes tripés, aqueles bancos de campismo, de carro, de pesca, também etc. já tive um desses. Em que nós nos sentamos e estamos tranquilos, mas o teu banco é muito fixe, por aquele que eu vejo nos vídeos, há um que encolhe todo, não é? Sim, aquilo é um banco de cozinha, basicamente para as pessoas chegarem a coisas mais altas, mas é dos que se vê mais aqui, é desses, ou então um que é redondinho, que retrai completamente, abre e fecha. Não sei se já parece um disco todo fechado, não é? Isso, exatamente. Esse também é muito popular por aqui. Portanto, é o que se vê mais por aqui. E acho que respondi à tua questão. Por exemplo, eu sei que o Benfica, eu vou fazer amanhã um jogo do Benfica-Bruges, da Liga dos Campeões. Não tenho inveja nenhuma. Se calhar não vamos falar muito disto, que eu sei que realmente é um dos teus grandes sonhos de fotografar o teu Benfica, mas depois dou-te feedback, tenho todo o gosto. Eu próprio estou entusiasmado, porque toda a gente me diz que aquele estádio é mesmo incrível para fotografar, até em termos de luz, e quando falamos de fotografia, quanto mais luz melhor, isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Mas só para rematar, o Benfica disse que não têm lugares fixos, portanto eu posso estar onde quiser e acredito que até na segunda parte possa mudar de local, se assim eu quiser. Se não der, paciência, mas à partida sim, mas que se for preciso eles também fornecem banco a quem precisar. Eu vou levar o meu, mas se calhar às vezes para quem até tem computador, ter um segundo banco não é mau. Certo. Uma questão, porque o jogo que tu vais fazer amanhã é de Liga dos Campeões. Exatamente, da UEFA, mais uma organização diferente. Portanto, o colete que tens para a Liga não serve para nada, tens que fazer um pedido de acreditação completamente diferente só para esse jogo, certo? Exatamente. Diretamente ao clube ou através da UEFA? Neste tipo de jogos, eu sei que dá para fazer também pela UEFA, e eu acho que há um colete que também é anual ou para aquela temporada, mas essa parte eu não tenho bem a certeza, portanto eu prefiro se calhar só dizer a minha experiência, como é que eu estou a fazer. Quem tiver curiosidade pode ver outras formas, ok? Esta é que tem resultado para mim, e é uma forma completamente legal, não é? Eu não sei se há outras, se não, mas tudo o que eu estou a dizer aqui é com base na minha experiência. Aquilo que eu fiz foi ir pura e simplesmente ao site do Benfica. É um dos clubes que tem essa parte melhor estruturada, ok? Isso para os fotógrafos é muito importante. Sempre que o pessoal andar ali a tentar fazer pedidos de acreditação, etc., vai ver que há sites de alguns clubes na Primeira Liga Portuguesa que nem sequer têm ali zona press, temos que mandar e-mails genéricos e sabemos lá quando é que aquilo vai parar ou quando é que é respondido. Sei que o Benfica, sei que os três grandes funcionam muito bem. Os outros, infelizmente, ainda não sei, mas se falarmos daqui a um ano, espero eu já saber. Que neste caso foi só ir ao site do Benfica, à zona press, preenchi também um formulário destinado a este jogo em específico e questionei como era feito. Neste caso é como os jogos da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, assim que chegar, dou o meu nome, na zona de acreditações, na zona mídia, eles vão ver quem é que eu sou, eles vão confirmar a minha identidade, era isto que eu dizia, são muito rigorosos e eu acho isso impecável, acho isso mesmo muito bem. Sim, acho que deve ser sim mesmo. Vão dar-me um colete que eu tenho que vestir de imediato, portanto eu não posso circular dentro do estádio sem ele, portanto nunca o façam, e podem ir parar à rua isto, eles não brincam mesmo em serviço e nós temos que assinar ou ler também alguns termos de responsabilidade, etc, que acho bem, lá está, é uma questão de segurança. Claro. E estamos a falar da Liga dos Campeões, não estamos a falar de um campeonato amador com todo o respeito. E neste caso tenho que circular lá dentro com o colete.
assim que vier embora, tenho obrigatoriamente que o entregar, não posso de forma absolutamente nenhuma trazê-lo para casa. Se eu o fizer, honestamente não sei o que é que acontece, mas é muito simples, porque o colete está numerado, eu tive que dar a minha identificação no início, eles sabem Provavelmente nunca mais lá pões os pés. se o colete falta, supostamente foi pela minha responsabilidade, não é? Depois devem ter que apurar isso tudo, e é como dizes, possivelmente nunca mais lá ponho os pés, Pois. isso não é do interesse de ninguém. Claro. Qual foi o jogo mais excitante que fizeste até agora e qual é aquele que tu ainda não fizeste que queres fazer? Ok, se calhar começo pelo fim. Ok? Um jogo excitante, obviamente que seria uma final da Liga dos Campeões, mas eu tenho apontado muito, eu sei que ainda é muito cedo, mas ainda falta algum tempo para isso. Eu gostava de fazer um europeu, fazer um mundial, e acho que aí qualquer jogo é importante, mas obviamente que a final é sempre o topo. Eu estou nisto há pouco tempo e sei que tenho tempo, mas se agora se me colocas essa questão, melhor dizendo, seria obviamente, em primeiro lugar, fazer a final do mundial, em segundo lugar, fazer a final de um europeu, Portugal lá estivesse de preferência. O Mundial adorava que Portugal lá estivesse, mas se não estiver, eu acredito que a atmosfera é Sim, soberba tal e qual. Sempre. Um jogo da Liga dos Campeões e porque não uma Liga Europa, mas é como digo, se calhar aqui na questão dos europeus e a Liga Europa era impecável que fosse com uma equipa portuguesa. Caso não seja, bola para a frente, que são jogos fenomenais de certeza absoluta. Exato, é isso. E agora, gostava de fotografar, gostava agora que o Benfica passasse. Eu não sei se eles depois conseguem apanhar o PSG ou não, mas eu nunca vi o Messi jogar, tenho essa pena, nunca tive essa oportunidade, já vi várias vezes o Ronaldo, já o fotografei uma vez, ou duas, aliás, mas nunca vi o Messi jogar e adorava ver o Messi jogar em Portugal. Fantástico. E o Sporting para a Liga Europa, o Braga agora já lá não está. Já fizeste algum jogo de Liga Europa também? Não, ainda não, e estou à espera ainda que me aceitem ou rejeitem o pedido de acreditação que fiz para o Sporting Inter. Portanto, agora o Benfica vai jogar na terça-feira, aliás, o Benfica com o Bruges joga na terça-feira e o Sporting joga na quinta-feira também em Alvalade. Portanto, se tiver essa possibilidade, vou lá estar para fazer o jogo. E o Sporting, sendo o meu clube, o Sporting, obviamente que eu adoraria ver o meu Sporting passar, mas eu acho que já te confidenciei isto. Acho que para quem também está a começar, para quem está a fotografar, nós queremos jogos emotivos e jogos em que as fotos saiam bem, e acho que aí é que desfrutamos. Se ganhar, melhor. Se não ganhar, eu honestamente acredito que isso é um bocadinho secundário. Eu vi o Sporting perder 2 vezes com o Porto, vi perder para a Liga, vi perder para a Taça da Liga também, na final, mas a festa do Porto posso dizer que foi incrível no final, e adorei fotografá-la também. E preferia, obviamente, que tivesse sido o Sporting. Claro. Mas quando há espetáculo, quando os jogos são bonitos, nem todos são, atenção, mas quando os jogos são bonitos, dentro de campo e fora de campo, eu acho que qualquer fotógrafo sai dali com pelo menos um bocadinho de sentimento de missão cumprida, mesmo que o clube perca, obviamente. Exatamente, é isso. Ótimo. Deixa-me ver. Acho que já te fiz as perguntas quase todas que eu te queria fazer. Queria-te perguntar se as pessoas te quiserem seguir o teu trabalho, onde é que elas te podem seguir nas redes sociais? É o seguinte, podem seguir-me sempre através do Instagram, que é lá que eu sou um bocadinho mais ativo. Facebook, obviamente, já começo a deixar, mas se calhar o Instagram é sempre a melhor rede social. Eu ponho aqui o teu handle. Se colocar, mas mesmo assim eu digo, é o @zinho Luís V Cruz Photography. Portanto, também é muito simples irem dar comigo. Sou um moço que até está, olha, com este colete roxo, portanto é fácil irem lá ter. E já agora, se quiserem também comentar, mandar uma mensagem, dar um feedbackzinho das fotografias é importante, porque ainda há pouco eu já sabia que me ias perguntar qualquer coisa sobre redes sociais e eu pensei, se o David quiser ir ver redes sociais ou me perguntar por alguma foto em específico, eu vou ter vergonha, se calhar, das fotos que vou lá ver. Mas convém também... Não digas isso. Eu acho que é importante. Eu tenho utilizado muito o meu Instagram como uma ferramenta não de crescimento, digamos, profissional, portanto, ter ali basicamente posts à hora certa, publicar uma fotografia ou outra, fazer ali legendas todas pomposas. Acho que isso está tudo certo e eu adoro a parte da comunicação, mas eu tenho utilizado mais como um portfólio e também como uma ferramenta, neste momento, que eu tenho para ver a minha própria evolução. Se forem ver, eu não tenho lá muitos seguidores, eu não divulgo assim tanto a minha página. Neste momento, se alguém me pergunta o que é que eu faço, qual é que é o meu estilo de fotografia,
eu mostro, olha, é isto que eu tenho feito, acho que é aqui que tenho melhorado, acho que não é aqui. Falo com muitos fotógrafos e é muito interessante ver, se calhar na exportação desta fotografia podias ter feito de forma diferente. Acho que a foto original, porque quem é fotógrafo percebe estas coisas às vezes melhor, muito melhor até do que eu, que estou nisto há pouco tempo, mas se calhar esta foto tem aqui uma edição que sem isto ficava muito melhor, ou podias ter dado aqui mais um toque ou menos um toque, que não custa absolutamente nada, eu é que não sei, não é? Estou a palpar terreno, e as fotos ficavam melhores, e é através desse feedback que eu sinto que vou crescendo. Portanto, em termos de seguidores, honestamente, não me interessa assim tanto para já. Quando a mim também não. A mim nunca me interessou, para ser honesto. O meu trabalho é mesmo bom, porque é isso que eu quero que seja, não digo que seja o melhor do mundo, mas quero ser bom, pronto, é uma arte que eu gosto, quero estudá-la, acima de tudo. Se puder ser bom, sou, se não for, olha, ao menos estudei e fico a perceber alguma coisa, não é? É isso. E acho que a partir daí os números vêm por acréscimo. Agora, essa questão às vezes de troca de seguidores, etc., não me fascina assim tanto, porque às vezes tem lá pessoas que nem ligam absolutamente nada. Eu prefiro ter às vezes aquele grupo de amigos que sempre publicamos umas fotos uns com os outros. Tenho assim um grupo de fotógrafos, um grupo não oficial, em que vamos sempre mandando DMs uns aos outros. Esta foto está fixe, esta foto também, mas há sempre uma crítica também construtiva, e eu acho que isso é incrível. Ótimo. E acho que é isso que deves fazer mesmo, olhares, especialmente depois daqui a, sei lá, daqui a 1 ano ou 2, tu olhares para trás e veres onde é que tu estavas e onde é que estás agora. E veres a evolução, não só na tua técnica a tirares a própria foto, mas também na edição propriamente dita. Porque isso dos seguidores e tudo mais, isso é para a geração mais nova, para ser sincero. Eu sou mais... Pronto, já tenho alguma idade, não tenho paciência para... tenho não sei quantos seguidores. A mim é completamente irrelevante de todo. E já agora, David, se me permites, neste tipo de trabalhos eu acredito piamente que é a qualidade que diversifica. Obviamente que a publicidade é sempre muito importante, a forma como nos vendemos, por assim dizer. Agora, sempre que alguém está indeciso entre o David Ribeiro ou o Luís Cruz, se calhar vou falar com os dois, não é? Vou pedir um orçamento aos dois. Mas se calhar vai ver as tuas fotos e gosta do estilo, e vai ver as minhas e não gosta do estilo, não é? Ou vice-versa. Ou vice-versa, se calhar já não vai falar contigo ou não vai falar comigo. Portanto, os clientes filtram isto, e nos clubes isto acontece muito. Um clube, se reparares, grande parte das vezes, e isso já aconteceu comigo, já tive um pedido de orçamento, acho que posso dizer, se calhar é melhor não dizer, mas pronto, de um clube de primeira liga, que está entre os... Portanto, hoje, acho que eles já jogaram 5, 6 primeiros, ok? Portanto, é bom. O fotógrafo deles teve Covid-19, ok? Precisavam de alguém para cá. Covid-19, precisavam de alguém para fazer um jogo e vieram perguntar, tal como eu sei que também perguntaram a outros fotógrafos. Infelizmente, fiquei triste, não fiquei com o trabalho, mas estas coisas acontecem, mas teria sido uma experiência impecável. Agora, eles não estão ali à procura do nome do fotógrafo, não é? Eles estão à procura de alguém que lhes entregue o trabalho. Porque, no fim, as fotos são daquele clube. As fotos vão para as redes sociais daquele clube. Grande parte das vezes eles pagaram o nosso serviço ou pagaram as fotos em si e o fotógrafo passa um bocadinho para segundo plano. Isso depois, se calhar, é outro tema. Isso dá vaso para aqui mais uma horinha de conversa. À vontade. Era só mesmo para dizer isto. O que importa, ao fim e ao cabo, não é se temos 100 seguidores, se temos 1000, ok? É o trabalho que colocamos e a forma como o mostramos. Eu sei que peco um bocadinho nesse aspecto, nas redes sociais. Eu, por exemplo, num jogo eu faço aquilo que se costuma chamar o fotodump. Portanto, jogos da Taça da Liga, eu pus 3 filinhas, portanto, pus 3 posts no Instagram de cada jogo, em que cada post tem 10 fotos, portanto, eu ali, no espaço de 10 minutos, publicava 30 fotos seguidas. Obviamente que quem está a ver só vê 3 fotos, são 3 publicações, cada uma tem 10, não é? Que é o máximo. Mas eu penso, ok, isto é a minha galeria. Se alguém quiser ver como é que foi o jogo do Porto Académico de Viseu, vê, olha, aqui está o jogo, vou ver quais é que são as fotos que ele tira. Aqui foi o Sporting com o Aroca, acho eu. Vou ver quais é que foram as fotos que ele tira. Deixa eu ver como é que ele se portou na final. Tenho ali uma galeriazinha. É assim que eu tenho feito o meu Instagram. Faço sempre uma fileira de cada tipo de evento que tenho feito. Porque eu não fotografo só futebol. Também já fotografei judo, já fotografei basquetebol. Tenho feito alguns trabalhos também com noivos, etc. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu ainda me estou a descobrir no mundo da fotografia. Não posso dizer que sou um fotógrafo desportivo, nem um fotógrafo de batizados. Casamentos não sou, porque nunca fiz. Mas... estou a tentar descobrir a minha identidade, ao passo que tento ser razoável, para já que estou a começar em tudo, para absorver técnicas de todo lado, mas quando eu descobrir o que é que eu gosto mesmo de fotografar, focar-me naquilo e começar a aprender.
Agora, saber um bocadinho de tudo vai sempre ajudar-nos. Eu já tive técnicas de fotos de batizados ou de sessão fotográfica que me deu jeito no futebol e vice-versa. Isso é muito giro de saber. Uma coisa que eu reparei no teu profile é que também já fotografaste muitos concertos. Isso é uma coisa que me fascina imenso. Para já porque gosto muito de música e gosto de ir a concertos. Aliás, já cheguei a ir muitas vezes a fazer, sei lá, Coimbra-Lisboa ou Coimbra-Sudoeste para ir a festivais sozinho, mas ninguém queria ir. Eu, meus amigos, não querem ir, eu vou sozinho. E a fotografia de concertos, para mim, fascina-me bastante. E suponho eu que seja um bicho completamente diferente, porque Não tem vocês, nada a ver. Não tem pelo nada que a eu sei, vocês têm direito às primeiras 3 músicas, por norma, não é? Depende do tipo de eventos. As fotos que viste certamente no meu perfil foram todas elas de, vou chamar-lhe se calhar festas populares, mas, Ok. ou seja, festas ao ar livre, ou seja, um grande Certo. palco, tal e qual, se fores ver, nota-se alguma dimensão no palco, portanto ali uma estrutura profissional para aquele tipo de concerto específico, mas que neste caso eu entrei lá um bocadinho à penetra, portanto a organização de músicos era boa, mas local não era. Não era, não quer dizer que não seja, mas ou seja, não era profissional nesse sentido. E eu tinha a minha câmara em casa, queria tirar umas fotografias, tenho a 70-200 há pouco tempo, naquela altura tinha há pouco tempo, quero ver como é que ela se porta à noite. Claro. Honestamente fiquei muito satisfeito, entrei ali um bocado à penetra, como estou a dizer, portanto era mais um do público, simplesmente andava com uma câmara na mão. Não façam isto, se calhar isto não é assim tão bom. Se calhar não é um bom conselho. Aquilo que eu fiz depois foi enviar as fotos aos próprios artistas que me autorizaram neste caso a fotografá-los. Portanto, digamos que foi um trabalho praticamente pro bono. Agora, para não entrar em choque com organizações, com artistas, etc., sempre acreditação, autorizações e nunca tentem fazer isso de forma verbal. Portanto, um e-mail, uma mensagem, garantidamente. Não comprovar, porque as pessoas trocam de ideias, não aconteceu aqui, felizmente, mas as pessoas trocam de ideias muito rapidamente e hoje em dia falamos de fotografia, falamos de direitos de imagem, falamos de proteção, às vezes até em tudo o que é uma questão de menores, e há gente mal intencionada também que pode tentar sacar algum dinheiro de nós, e lá está, o material já é tão caro que nós já temos como gastar o dinheiro. Exatamente, é isso. Não vai ter coisas dessas. Luís, eu não quero roubar mais do teu tempo, queria-te agradecer imenso, já não sei há quanto tempo é que estamos aqui, há bastante, e muito obrigado. É a primeira vez que eu entrevisto alguém, portanto não podia ter escolhido a melhor pessoa para o fazer. E pronto, espero que o pessoal que segue este canal goste da conversa. Acho que nós tínhamos alguns tópicos para falar, mas a conversa foi por onde ela teve que ir e agradeço-te imenso. Muito obrigado mesmo, Luís. Eu é que tenho que te agradecer, David, pela experiência e por duas coisas em específico. A primeira já te agradeci no início, que é o facto de alguém que já te segue poder estar aqui e de repente vou ver a minha cara no YouTube, não estou tão habituado quanto isso. A outra é, eu como jornalista estou habituado a estar desse lado, portanto perdoem-me a mim alguma falta de clarividência, algumas vezes que me possa ter perdido ou entusiasmado, mas foi de facto fruto da boa conversa que tivemos aqui e que já tivemos antes e que eu espero até que tenhamos no futuro, porque gostava de manter o contacto, mas os vídeos são para continuar a consumir e só quero deixar aqui uma mensagem, se me permitires, que é citar-te mais uma vez, acho que já é a terceira vez hoje, é que o melhor material que nós temos para fotografar, ou com o qual nós podemos fotografar, é o nosso. E eu estou neste momento a fotografar com uma Canon EOS RP, ok? Portanto, está longe de ser a melhor câmara do mundo, embora já seja uma câmara da série R, mas não é a melhor coisa do mundo. Por outro lado, o fator de material um pouco mais barato, menos profissional, vai fazer-nos aperfeiçoar a técnica. Eu comparo muito o material com os meus colegas e penso, epá, bolas, este gajo tirou ali a mesma foto que eu, mas aquela foto está incrível e a minha está mais ou menos. Será que a minha está mais ou menos por falta de técnica ou será que é por falta de orçamento? Quando é por falta de orçamento, nunca se preocupem. Quando é por falta de técnica, preocupem-se, vão atrás, pesquisem, vão ao YouTube, que é um excelente professor, vejam os vídeos do David, vão a fóruns, tirem fotografias, mas acima de tudo, continuem com a paixão, porque se não evoluírem num mês, vão evoluir num ano, se não evoluírem num ano, vão evoluir em 5. Nunca a fotografia vai ser igual, vai mudar sempre para melhor. E disso, honestamente, eu não tenho dúvida nenhuma. Não podia concordar mais.
Não podia com muito obrigado mesmo. Muito obrigado. É tudo por hoje. Queria agradecer ao Luís uma vez mais pela entrevista. Não se esqueçam de o seguir nas redes sociais e espero que tenham gostado do vídeo, obviamente. Cliquem nesse like, subscrevam ao canal e até à próxima. Fiquem bem. Boas fotos.